Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 8. Salmo de número 8. Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem mortal, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome, Senhor, em toda a terra. E nós, ó Deus, te admiramos. Nos reunimos para admirar o Senhor nesta manhã, para exaltar o teu nome. Por isso, Senhor, recebe a nossa adoração e fala ao nosso coração, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa rápida reflexão, gostaria apenas que você pensasse junto comigo sobre esses dois textos que acabamos de ler. Há um filme ainda inspirado no faroeste, aquele estilo antigo, chamado, se não me engano, 7 Homens e uma Missão. São 7 pistoleiros que vão defender uma cidade contra 200 invasores, inclusive trazendo uma metralhadora automática. Hoje seria em nível de uma .50, uma .30. E eles vão defender. Este filme inspirou um pastor do estado de São Paulo a escrever um livro, 12 Homens e uma Missão, falando a respeito dos apóstolos. Mas eu gostaria de destacar do filme um momento em que os pistoleiros, eles estão num galpão conversando entre eles, e aí um deles pergunta: será que algum de nós vai morrer? E um deles olha para eles e diz assim: eu ouvi uma história uma vez. Ele se propõe a contar a história para os outros 6 pistoleiros. Ele diz: um homem queria pular do 10º andar de um edifício, e alguém disse a ele: não faça isso, isso vai te trazer um prejuízo muito grande. E aí ele disse, e aquele homem resolveu mesmo assim pular, não acreditando que daria errado. Então conta o pistoleiro aos outros 6, e ele pulou, e quando ele passou pelo 4º andar, tinha uma mulher limpando a vidraça do edifício, daquele andar, e ela então olhou para ele e perguntou: e aí? E ele, caindo, disse: até aqui tudo bem, sem problema nenhum, até aqui eu estou indo muito bem. Por que destacar essa cena? É porque muitos de nós vivem exatamente assim. Acreditam que não vai dar errado. Até aqui a coisa está difícil, mas até aqui tudo bem.
Ele não acredita que vai chocar com o solo, que vai ter problema com o filho, que vai ter problema no emprego, que vai ter problema com a família, que vai ter problema econômico, que vai ter problema de saúde, e ele vai vivendo, deixando o tempo passar e dizendo: até aqui, tudo bem. Até aqui, tudo bem. Orar para quê? Ler Bíblia para quê? Até aqui, tudo bem. O salmista, no Salmo de número 8, que nós lemos, nós percebemos claramente que ele está olhando para fora dele, para longe dele. Ele olha para Deus e diz assim: Senhor, o Senhor é magnífico, o teu nome é magnífico em toda a terra. Todo mundo na terra sabe quem o Senhor é. A manifestação do Senhor está presente. Ele olha ao redor, o universo, e ele diz: olha, o firmamento anuncia as obras das mãos do Senhor, que coisa extraordinária. As estrelas, o Senhor colocou cada estrela no seu lugar. O Senhor faz os rios correrem, as águas dos rios correrem. É o Senhor quem faz isto. Ele vai olhando ao redor e ele fica maravilhado com tudo que está acontecendo. Que coisa extraordinária é o Senhor, e tudo que o Senhor faz, que coisa fantástica. E aí ele para um momento, ele faz algo que muitos de nós não gostam de fazer. Ele olha para si mesmo. Quando você olha para Deus e você declara e você diz: Deus é fantástico, Deus é extraordinário, Deus é supremo, Deus é o Criador de todas as coisas. Quando você olha para Ele, você diz: Deus é magnífico, Deus é único no universo. Mas quando você começa a olhar para você mesmo, foi o que o salmista fez. Ele olha para ele mesmo e ele vê que ele está em desarmonia com tudo que ele está contemplando. E ele diz: Senhor, quem sou eu, quem é o homem mortal, para que tu te lembres dele? Você já parou para pensar? Você adora o Senhor? Você canta? Qual é a qualidade da sua voz? Nenhuma voz, por mais bonita que esteja sobre a face da terra, pode ser comparada à voz de um anjo, no grande coro cantando, louvando ao Senhor. Mas mesmo assim, um Deus que tem um coro com milhares e milhares de vozes cantando dia e noite para Ele, Ele para ouvir você que é desafinado, cuja sua voz certamente seria reprovada, talvez na metade ou talvez 80% dos coros sobre a face da terra. E você abre a sua boca e Ele para ouvir o seu canto. Você já parou para pensar? A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. O Salmo 24, o mundo, os mares e aqueles que neles habitam. Ou ainda o livro de Crônicas diz que do Senhor são todas as riquezas da terra. E aí você tira uma nota do bolso e se aproxima daquele que é dono de tudo. E você se aproxima dele e você diz: Senhor, eu quero adorar ao Senhor com este valor, não importa quando seja. Senhor, eu quero oferecer ao Senhor. E Ele recebe a sua oferta, a sua adoração, contanto que ela vem acompanhada de um coração que é dedicado a Ele, carregado de alegria no seu coração, porque o Senhor recebe daquele que traz com alegria no seu coração. Talvez você nunca parou para pensar como salmista, olhando para você mesmo. Um Deus que para o mar, que para a fúria do vento, que faz cessar as ondas. Um Deus que é capaz de fazer um povo passar 40 anos no deserto e dar alimento todos os dias a esse povo em pleno deserto. Um Deus extraordinário
que de madrugada, enquanto você e eu estamos dormindo, Ele está olhando para você. Meus filhos, desde pequenos, muito pequenos, eu sempre gostei de ir ao quarto deles. Eu acordo toda noite para tomar água, 2, 3 vezes por noite. E eu gosto de passar no quarto deles. E ali, ele dormindo, estendia a mão e orava por eles. Mas saiba você que eu nunca fui ali ao quarto deles para dizer: eu vou proteger vocês, porque sei que posso ficar doente a qualquer momento e morrer. Eu nunca fui dizer a eles na minha mão, com a minha mão estendida: vocês têm um futuro que eu vou garantir o futuro para vocês. Também não posso ter essa convicção e essa certeza. Vocês terão um alimento amanhã, também não posso produzir isso, pode ser que isso não viesse a acontecer. Mas toda noite eu estendia a mão de madrugada sobre eles, no quarto deles, e eu dizia: Senhor, cuida dos meus filhos. Quem é o homem mortal? O salmista olha para ele mesmo e ele vê uma limitação tão grande, ele vê uma vulnerabilidade tão grande, que ele não consegue ver nele possibilidade dele socorrer, dele resolver problemas, dele sair na vanguarda para poder trazer solução sobre o seu povo. E diz: Senhor, quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Todos os dias, o dia inteiro, a Bíblia diz que Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Hoje está fácil você saber quantos eu tenho, evidentemente, é um conjunto vazio. Mas a Bíblia diz que Deus sabe. Não cai uma folha sequer da árvore sem que Deus saiba. Você sabe quantas árvores tem no universo? Tem no planeta? Não. A Bíblia diz que Deus conhece todas as folhas de todas as árvores. Você sabe quantas células tem no seu corpo? Não. Deus conhece todas elas. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não. Deus sabe e quer cuidar de você. Quem sou eu, diz o salmista, para que o Senhor se lembre de mim? Quem sou eu? Ele diz: o Senhor me colocou glória sobre mim. Não que eu tenha, mas é do Senhor que veio sobre mim. E aí, o apóstolo Pedro, escrevendo uma carta, se você ler o capítulo todo, parte dela é destinada aos jovens, aos mais novos. Está dizendo aos jovens, começa falando aos pastores, o capítulo 5, e depois vai falar aos jovens, dizendo: vocês estão sob o cuidado de Deus. O adulto está sob o cuidado de Deus. E aí o apóstolo Pedro, ele diz, fazendo um convite, diz: lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. Toda em português, é toda em inglês, é toda em espanhol, é toda em alemão e alemão, é toda em qualquer língua, toda ansiedade. Tudo que está no seu coração e toda vez que te incomodar, te preocupar, o apóstolo Pedro está dizendo: lança sobre Deus, entrega para Ele, coloca diante dEle. Seja uma gripe, coloca diante dEle. Eu fui visitar o Benjamin no hospital e eu fiquei tão feliz. Cheguei lá, ele estava bem, Rafael estava feliz, esposa, cunhada,
Estavam felizes porque ele estava já ali bem. Estava ali com o celular, acho que era um joguinho, não sei. E ele estava bem. Adriana também está aí, graças a Deus. Zilena está aí. Zilena estava muito assim, cautelosa, porque ia para o hospital. E eu disse a ela: antes de você operar, quando você chegar ao hospital, me avisa que eu vou lá orar contigo, antes de você entrar para o centro cirúrgico. E fizemos assim. Era cedo, de manhã. Seja o que for, o salmista o apóstolo está dizendo: lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Por que você está ansioso, diz o Senhor Jesus? Não andeis ansiosos ou solícitos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Aqui na igreja tinha um diácono chamado Manuel Veríssimo. Não sei quantos lembram do diácono Manuel Veríssimo. Alguém, talvez mais antigo, ainda consiga lembrar. Tem alguns irmãos que lembram dele. Irmão Manuel Veríssimo morava numa casinha muito simples. Muito simples. E ele estava doente. E aí fui fazer uma visita a ele junto com a irmã Lecimar. Ele é avô do pastor Carlinhos, se não me engano. E aí nós chegamos lá e eu fui subindo a escada de barro, de terra, pensando: o que eu vou dizer a ele? E quando eu cheguei, ele levantou a cabeça, ele olhou assim e ele disse: graças a Deus que o senhor está aqui. E aí eu disse: eu vim visitar, eu soube que o irmão está doente. Ele disse: graças a Deus que eu estou doente. Eu olhei para a Lecimar assim, a Lecimar me olhou, e eu falei: eu vim orar com o irmão, graças a Deus que o senhor vai orar, e orar pela sua esposa também. E ele: graças a Deus que eu tenho uma esposa que cuida de mim. Irmãos, eu devo ter dito a eles talvez umas 20 palavras, frases, e ele disse umas 20 vezes: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Quando eu terminei de orar com aquele homem, e eu saí de dentro da casa dele, descendo as escadas com a Lecimar disse assim: ele dá graças a Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa. A casa era muito simples. Ele estava enfermo. Aquele homem havia lançado sobre Deus toda a ansiedade do coração dele. Eu quero convidar você a fazer isso nesta manhã, lançando sobre Deus toda a ansiedade. Quem somos nós? Precisamos desse cuidado.